Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mudar um pouco a temática. Ultimamente nós temos falado muito de direito, né? Visto situações da doutrina, da jurisprudência, expressando nossas opiniões. Mas hoje eu vou dividir com vocês, vou compartilhar um fato que eu vivenciei ontem. Ontem, dia de quarta-feira, é o dia que nós temos sessão de julgamento nas câmaras criminais do Tribunal de Justiça, aqui do meu estado, que é o estado do Espírito Santo. E nós tínhamos ontem o julgamento de um recurso de apelação criminal bem diferente, eu diria até que exótico, porque acontece pouco, ele não é corriqueiro. Foi um recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra uma decisão de um juiz de primeiro grau que decidiu absolver sumariamente os réus. Muitos réus foram absolvidos completamente, mas os meus clientes especialmente, eles foram absolvidos de 5 imputações que constavam na denúncia. Eram 7, 5 o magistrado decidiu que ali eles deveriam ser absolvidos sumariamente. Por que esse caso é interessante? Primeiro que é um recurso do Ministério Público contra uma absolvição sumária, uma absolvição proferida no momento em que o juiz aprecia a denúncia. Ele já havia recebido a denúncia e depois, quando ele vai apreciar as teses de defesa nas respostas às acusações, ele profere a absolvição sumária. Só que esse caso, ele começa, bem interessante, ele começa envolvendo um prefeito, há muitos anos atrás, 8 anos atrás. Então ele teve a competência originária no Tribunal de Justiça. E todas as investigações preliminares, com prisão preventiva, com busca e apreensão nas residências dos envolvidos, nas empresas, com sequestro de bens, foram deferidas por um desembargador ali naquele momento. Porque ele era o competente para julgar todo mundo, para inclusive atuar no inquérito policial, porque nós tínhamos um prefeito que nós sabemos que é um agente público que tem prerrogativa de foro por exercício da função. No correr da instrução, até a ação penal foi proposta pelo Ministério Público, nós chegamos a apresentar a defesa preliminar de competência originária. O prefeito perdeu o mandato no ano de 2013. O que aconteceu? A ação penal desceu para o juízo de primeiro grau. E ali ela ficou parada por uns 2 anos, um processo muito inóspito, processo com mais de 80 volumes. As prisões foram derrubadas no Superior Tribunal de Justiça depois de mais de 90 dias de prisão. E o que acontece? No ano de 2015, o magistrado, depois de apreciar as respostas às acusações, ele decidiu absolver sumariamente vários réus. Ele absolveu completo de todas as acusações. No meu caso específico, ele absolveu de 5 imputações, tá? Bom, o Ministério Público ficou inconformado e apelou. Quando o recurso de apelação chegou no tribunal, ele foi distribuído por sorteio livre a um desembargador que não tinha nada a ver com o caso. Isso é até coerente, né? Até coerente. Sorteio livre, pegou um desembargador que não tinha nada a ver com o caso. O recurso ficou parado por muitos anos no gabinete desse desembargador. Até que ele tomou a decisão de dizer que ele não era o competente para julgar, porque o desembargador fulano de tal, que teria atuado no caso no passado, ele era prevento por causa daquela atuação. Aquilo causou um espanto, né? E uma preocupação muito grande. E aí o processo foi para o gabinete desse desembargador. Esse desembargador trabalhou rápido, só que ele não trabalhou diretamente. O que ele fez? Ele colocou um juiz convocado, um desembargador substituto, que trabalha no gabinete, que substitui ele rotineiramente, para atuar nesse caso e para ser o relator do caso. Nós olhamos para aquilo com certo espanto e falamos: meu Deus, nós sabemos que um juiz que trabalhou originariamente quando a competência era dele, proferindo decisões que já apreciavam o fato e o direito, ele não pode voltar a julgar aquela matéria em sede de recurso.
Nós temos uma norma expressa no Código de Processo Penal, que é o artigo 252, inciso 3, que prevê isso de forma clara. Inciso 3, gente, deixa eu só confirmar. Inciso 3 do artigo 252. E aí todos os advogados ficaram naquele clima, ninguém arguiu isso em petição, todo mundo deixou para o dia do julgamento. Um dos colegas falou, gente, não vamos arguir isso não, vai gerar uma antipatia, nós vamos perder e tal. Mas eu fiquei com aquilo embrulhado no meu estômago, entravado na garganta. Por quê? Eu conheço os magistrados, são magistrados sérios. Agora, prestemos atenção, ainda que o magistrado que vai julgar seja um magistrado que está ali substituindo o desembargador relator, que é o titular do gabinete, gente, ele vai tomar essa decisão em conjunto com toda a equipe de assessoria do gabinete, que trabalhou naquele caso lá atrás, no passado, que vai caminhar com ele, com certeza, seguindo a mente do desembargador, que é o titular do gabinete. Esse impedimento, ele se transmite, ele se transporta para o desembargador substituto. Ele vai trabalhar com toda a equipe do gabinete e vamos assim, vamos pensar, ele vai seguir toda a linha de pensamento do desembargador, que é o titular do gabinete, e que no passado ele julgou matéria de fato e matéria de direito desse caso, decretando diversas medidas cautelares contra os réus. Então ele não pode apreciar um recurso do Ministério Público que visa reverter as absolvições 5 anos depois, porque flagrantemente ele não tem imparcialidade. E a imparcialidade é o principal adjetivo, é a principal característica do magistrado. A gente não consegue pensar, num magistrado que não seja imparcial. Aquela imparcialidade bíblica da lei mosaica, a lei de Moisés, que é aquela lei que Deus escreve, Deus transmite a lei direto para Moisés escrever para o povo hebreu, no livro de Deuteronômio, na Bíblia, e Deus diz que o juiz tem que ser imparcial, a imparcialidade tem que ser preservada. Bom, eu tive a ousadia, humildemente, de, na tribuna, durante a nossa sustentação oral, suscitar essa matéria. Com todo o respeito, eu conheço até os magistrados, sei que são pessoas de bem, homens honestos. Agora, pela atuação no passado, eu sinto que eles não seriam imparciais. Nós também trouxemos matérias de mérito, que eu não vou abordar aqui para vocês. Bom, reflexo disso, o relator, ele mesmo pediu vista dos autos para apreciar um incidente de exceção de imparcialidade, tá? Esse incidente está previsto no Código de Processo Penal, vocês podem arguir ele sempre no primeiro momento, quando vocês identificarem o acontecimento dele. Se for numa ação penal de primeiro grau, vocês arguam por petição, juntando provas dos fatos. No meu caso, as provas estão todas nos autos. Eu arguí da tribuna. Posso arguir da tribuna? Posso. Se for o primeiro momento, se ele não tiver precluso, e mais, o princípio da oralidade do processo me garante isso, ainda mais no tribunal. Bacana? Resultado também, para vocês entenderem como é a vida do advogado. Julgamento marcado para começar às 14h, claro que tinha mais de 200 processos na pauta, nós fomos para lá cedo, chegamos lá 13h, pedimos preferência, nosso pedido era a 4ª preferência para sustentação oral, o tribunal mudou a rotina toda, decidiu julgar os processos de crimes sexuais antes, decretando segredo de justiça e colocando todo mundo para fora da sala de sessão, os advogados até que pediram isso, porque eles não iam fazer a sustentação oral sem usar o nome dos clientes, interessante. Nós ficamos aguardando lá por mais de 3 horas, tá? Até o nosso processo ser julgado. Nós nos dedicamos o dia inteiro. Eu já havia começado a estudar mais de uma semana atrás, porque a sessão de julgamento foi adiada da semana passada para essa semana, e eu me dediquei a quarta-feira inteira para esse julgamento.
tive que desmarcar clientes, remarcar clientes, tensão, aquele frio na barriga. Eu sinto frio na barriga até hoje, tá, gente? O dia inteiro, antes da sessão é muito pior, uma vontade de vomitar grande, uma dor no estômago bem gelada. Então, essa é a vida do advogado criminalista, ok? Bom, espero ter contribuído, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus nos abençoe sempre.